Bom, quem me acompanha aqui no canal já há um tempo sabe que eu prezo bastante esse lado interno pessoal, o lado do nosso consciente, a mentalidade, a comunicação, a personalidade, a autoestima, você ser capaz de superar suas inseguranças. Eu sou esse cara que gosta de tocar nesses pontos específicos, apesar do autoconhecimento abranger várias outras melhorias no aspecto como você se tornar um ótimo ser humano. É como se você se tornasse um super homem ou um super humano, porque a gente considera o autoconhecimento como isso, um auto-melhoramento, um aprimoramento da nossa mentalidade, da nossa personalidade, que nos torna mais atraente, que nos torna mais magnéticos, que nos torna mais comunicativos, que nos torna mais direcionados na nossa própria realidade, cada um na sua jornada, cada um visando as suas prioridades, as suas crenças, seus valores, aquilo que você tem como um chamado propósito. Eu gosto bastante de falar sobre isso, principalmente quem me acompanha aqui no YouTube há um bom tempo, desde quando eu voltei, quem me acompanha lá no TikTok e também até mesmo no Instagram, apesar de eu não dar muita prioridade ultimamente para postar vídeos no Instagram, mas ultimamente eu tenho sumido, galera, devido a alguns problemas, algumas adversidades aí, que não vem ao caso eu ficar entrando em detalhes aqui, mas sim, de vez em quando eu gosto de me abrir um pouco para vocês aqui. E eu acho bacana, assim, de vez em quando a gente precisa, sim, demonstrar um pouco o nosso lado vulnerável, porque faz parte, cara. E é claro que isso não é para tocar em um ponto, assim, que transparece como uma pessoa vitimista. As pessoas, elas querem interpretar isso como um ponto vitimista, como uma pessoa fraca emocionalmente. Principalmente o homem, ele vai sentir esse peso de talvez se sentir uma pessoa inútil, insignificante pode ser a palavra, porque assim, os homens eles vão entender super aonde eu quero chegar aqui nesse ponto, de que ultimamente eu tenho me cobrado bastante como pessoa e como homem, porque eu preciso firmar o meu propósito aqui no canal. Então, quando acontece alguns problemas pessoais que eles fazem parte da adversidade da vida que cada um tem que enfrentar, principalmente quando você chega nessa vida adulta, e independente de você também sendo homem ou mulher, você acaba tendo que lidar com eles. E chega uma fase que você não tem para onde correr. Ou você luta, ou você permanece correndo, se sentindo um fracassado, e você tem que engolir isso. Você tem que engolir do mundo e das pessoas à sua volta, de que você é esse alguém fracassado, é esse alguém sem direção na vida, é esse alguém sem propósito. Mas é humilhante para qualquer pessoa que ela talvez se entenda por gente. É humilhante para ela, porque se ela já tentou muito, em um momento em que ela se depara com a adversidade, em que ela sente uma grande falha da parte dela, ela se sente insignificante, ela se frustra, talvez, ela se sente chateada, ela acaba se desapontando consigo mesma, igual inúmeras vezes eu já me deparei com esses momentos, mesmo sendo um cara que, sim, fortalece a mentalidade, fortalece o espírito constantemente, e não que eu queira dizer que eu tenho falhado nisso, jamais. Na verdade, é isso que mantém a pessoa que eu venho sendo. Porque se fosse antigamente, o Frederico de 6 anos atrás, nossa, coitado, estava se acabando na tristeza, talvez estava ali num estado depressivo, todo aquele chororô. E não que as pessoas que choram, não que as pessoas que talvez elas derramam lágrimas por não entenderem em algum momento em que elas passam adversidades, em que elas não entendem, é normal, tá? Eu quero dizer para você que talvez você passe alguma adversidade na vida, é normal,
você às vezes não entender o momento e acabar se desabafando com as lágrimas. Chora se for preciso, fica sozinho se for preciso, se isola um tempo se for preciso, fica triste se for preciso, porque esses momentos fazem parte, cara. Você não precisa se considerar o perfeitinho que nunca mais vai errar em nada. Você não precisa se culpar a ponto de que você sente que você deve uma grande coisa para o mundo. Primeiro de tudo, você deve uma grande coisa para você. Entender o seu valor, entender as suas capacidades, entender a sua direção, seu caminho, seu significado. Essa pode ser a base do seu propósito. E é o que eu faço comigo sempre. É como se eu resetasse a minha mente quando eu passo por esses momentos de adversidade assim, que me deixa, sabe, atordoado, e eu fico, caraca, mano, e aí, o que aconteceu? Eu parei, e não é porque eu quis me distrair, mas o problema, às vezes, ele foi tão forte, a barreira foi tão forte, o problema foi tão pesado, que eu precisei me distrair. Mas não foi por mal, foi porque muitas vezes é o peso da adversidade. E tá tudo bem. Se você estiver constantemente fortalecendo a sua mente, sua alma, seu espírito, se você estiver constantemente firmando para si mesmo o seu consciente, qual é a sua direção, qual é o tamanho, a força do seu propósito, você vai voltar para o seu caminho. Você vai se redirecionar novamente. Então, se permita, cara, se permita parar um tempo, não tem problema, se permita resolver os problemas que precisam ser resolvidos, se permita lidar com as atribulações, se permita. Eu tenho passado por uns perrengues aí, essas últimas 2 semanas, e não que eu queira dizer que, nossa, que cara vitimista, nossa, que cara frágil emocionalmente, não. Eu só quero que você carregue isso como exemplo quando você se deparar com uma adversidade, um problema, algo assim que está te acarretando um peso assim que você não está entendendo. Então eu quero que você entenda que você, sendo essa pessoa que está constantemente firmando um propósito na vida, vai se deparar com esses momentos. E é nesse momento que você precisa se concentrar em você, quem você é, nas suas origens, tudo aquilo que você prioriza, tudo aquilo que você valoriza, começando por você, cara. Como eu venho falando em uns vídeos aí anteriores, o sucesso começa pelo lado pessoal, a conquista começa pelo lado pessoal. E é sobre isso, é sobre você entender que por mais que exista alguns momentos pesados que você precisa passar, talvez pode chegar a ponto de não entender o tamanho do peso desses problemas, dessas adversidades que tentam te parar de alguma forma. Eu quero que você se permita pausar nesse tempo para refletir, para resolver certos problemas e se redirecionar novamente. Assim que você se levantar, assim que você enxugar as lágrimas, assim que você sacudir a poeira, você volta a caminhar, você volta a se redirecionar, você volta a se posicionar. Eu espero que você seja essa pessoa que está constantemente aí, trabalhando a sua mentalidade, fortalecendo o seu espírito, a sua alma e se redirecionando sempre depois que você se deparar com alguns momentos assim de tribulação que você possa não entender o tamanho desse peso, o tamanho do peso desse problema. E eu quero que você entenda que qualquer um pode estar suposto a isso, principalmente quando isso acontecer com você, porque isso acontece com os melhores. Eu espero que você tenha entendido, não deixe se abalar emocionalmente, então frise sempre com você, se permita sofrer, mas também saiba que por mais que você se quebrar, você não vai permanecer quebrado. Você tem a capacidade de
se levantar e continuar lutando para vencer. É sobre isso, cara. Mira no mais alto. Mira no principal. Aonde você quer chegar. Aonde faz parte de você. Aonde realmente o seu coração te chama. Mas precisa ser com alma. Precisa ser com intenção. Com verdade. A sua verdade. Isso é viver focado na sua realidade. É viver sendo essa pessoa direcionada. Eu espero que você tenha me entendido. E deixa aí seu comentário em relação a isso, a adversidades, a momentos em que você talvez tenha passado, momentos que você passa que você não consegue entender porque o peso desse problema é tão grande a ponto de te distrair e te deixar quebrado. E como sair disso, desse peso, desse problema, desse estado em que você sente aí, quebrado, decepcionado. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal, deixe seu like, seu comentário, porque vai fazer sempre toda a diferença aqui. No mais é isso, galera. Vamos continuar evoluindo. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.